Olá, cinéfilos! Estou aqui com a minha irmã Aline, que ela, na verdade, ela está comigo, mas ela está no outro lado, bem longe, quantos quilômetros de distância, não sei. Aqui agora vai ser um outro quadro do canal. A ideia é conectar com amigos, pessoas e a gente falar de filmes que gostam, enfim. Aí a gente resolveu concluir o 13 Reasons Why. Acho que faz um mês, né? Foi a terceira fita que eu gravei, né, no podcast. A Aline gravou comigo. E a gente fez uma divagação lá, né? Um negócio. Colocamos nosso ponto de vista, né? E vocês. Bota divagação nisso. Nossa, deu uma fita bem longa, mas é bem legal porque a gente estava um pouco indignada, né, com o rumo daquele seriado que a gente resolveu sentar e fazer o final, no caso, o fechamento, justamente porque a gente ficou muito chocada positivamente com o final. Então, assim, só para avisar que tem spoiler, vários spoilers. Sim, se você não assistiu, pelo amor de Deus. Spoiler, né? Se não assistiu, assista, depois volta aqui e, né, ouça e veja a nossa opinião. Lembrando que é uma opinião, né? Então, não somos críticas de cinema e nem queremos ser, né? Então, assim, é o que a gente achou da série, se valer para alguém, legal, né? Então, para vocês entender melhor, é só voltar, olhar a fita, né? Número 3. Tem no podcast, tá aqui embaixo, vou botar tudo aqui. Cara, e falar da série. Eu coloquei aqui na questão de ser uma série bem produzida, isso a gente já até falou, né? Que ela é muito bem produzida, né? Sem comentários sobre todo o elenco, a construção da história, né? E o que derrapou ali foi a questão de ser um assunto muito sério e não foi levado, né, como deveria. Tipo, tratava de suicídio, de outras coisas, e aquilo ficou muito aberto, muito solto até a terceira temporada, né? E na quarta, a gente não ficou em cima da Hannah Baker, né, e do Bryce, que ele até aparece ali como o coadjuvante. O coadjuvante. Só que a gente tem um Clay totalmente perturbado, totalmente fora da casinha, que a gente já não sabe se ele tá vivendo aquilo ou aquilo é coisa da cabeça dele. Ele começa a ter várias crises de ansiedade no meio de almoço de família, no meio da aula. Por que tu me chamou para fazer o podcast contigo? Eu sou professora, né, de inglês. Hoje em dia eu dou aula mais para adultos, mas já trabalhei muito tempo com criança, trabalhei com vários adolescentes. Hoje eu tenho alguns alunos que são adolescentes e eu sempre me interessei muito por pedagogia, por psicologia, né? E você me chamou principalmente para a gente falar um pouco mais da questão psicológica da série, né? Uhum. Então, assim, o que aconteceu na primeira temporada? Quem ouviu o podcast vai ver que a gente criticou bastante a primeira temporada, né? Principalmente pelo fato de que eles entraram com uma proposta, né? Cuidado, jovens, né? Assistam a série com a ajuda com a companhia de algum adulto, etc, etc. Porém, foi uma ação vazia, porque eles fizeram a primeira temporada, eles trataram da primeira temporada, mas em nenhum momento, mesmo que depois, né, dos créditos da série, eles falavam, se você está tendo algum pensamento suicida, etc, etc, liga para o número tal, acessa o site tal. Porém, dentro da série, as próprias questões de doença mental não foram tratadas, né? Na primeira temporada, assim, a impressão que dava é que realmente a Hannah, ela era uma menina extremamente sensível, né? Demais, né? A ponto de se tornar dramática, né? E não ficou claro para ninguém, pelo menos para mim, como espectadora. Eu acho que para várias pessoas. Por lidar tanto com criança e adolescente, não ficou claro que ela sofria de depressão. Sim. Né? Não ficou claro. E eles não puxaram esse gancho, né? Então, assim,
a gente falou bastante dessa questão, né? Até porque, assim, a meu ver, né? A gente sabe que depressão é uma falta química no cérebro, né? Depressão não é tristeza. Depressão é algo que está faltando no teu cérebro, é algo químico. Por isso que geralmente você tem que fazer terapia e também se tratar com medicamentos. Eu cheguei no fundo do poço, eu não vejo mais saída, eu vou tirar a minha vida. Só que o que acontece? Isso geralmente é um ato assim, no momento de desespero. O suicida, ele age in the spur of the moment, tipo assim, calor do momento. No calor do momento, né? Ele vai lá, ele pega uma corda, ele se corta. A Hannah, ela planejou por não sei quantas semanas o suicídio dela. Ela gravou todas as fitas, contando sobre tudo que aconteceu com ela, o que fizeram comigo, etc, etc, etc. Ela escolheu alguém para ser o guardião das fitas. Exatamente, né? Ela pensou em tudo. Ela pensou em tudo. Assim, eu até diria que ela tem uma mente meio que psicótica, claro, né? Porque ela planejou o suicídio dela em mínimos detalhes, né? Então, assim, cara, isso aí, para mim, é narcisismo. Né? Ela queria aparecer, ela queria culpar todo mundo pela vida que ela tinha, que, sinceramente, ela tinha uma ótima família, ela estudava num bom colégio, ela era linda, ela era popular. Cara, o que mais que faltava para ela? E, sinceramente, assim, até uma coisa que eu esqueci de comentar no nosso primeiro podcast, algo assim que chamou muita atenção, aquele dia que ela saiu, que ela acabou indo para a festa do Bryce, que ela acabou sendo estuprada, etc e tal, ela saiu porque ela estava com raivinha da mãe dela. Não sei se você lembra, que a mãe dela tinha dado na mão dela o dinheiro para pagar o aluguel, ela perdeu o dinheiro e a mãe deu uma bronca, e daí a madame, só porque levou uma bronca da mamãe, disse, não, vou sair, vou fugir de casa. E daí que ela acabou indo lá para a festa do Bryce e acabou acontecendo aquilo tudo. Ela só fazia merda, literalmente. Exatamente, né? E quando alguém chamava a atenção dela, ela se posava de vítima. Então, assim, sinceramente, a primeira temporada foi a drama queen Hannah Baker, né? Então, eles não lidaram com a questão da depressão, da doença mental. Né? Mas estavam toda hora avisando, ligue para o número tal. É que não teve a cura, né? Não teve pelo menos a tentativa de alguém, porque, vamos supor, né? Se ela realmente estava lá, não teve assim, a tentativa de alguém puxar ela daquele buraco. E também não parecia assim que ela estava tão desesperada, ela né? Ela não quis sair do buraco. Eu assisti a 4ª temporada porque eu queria, vamos fechar essa série e vamos ver se salva. E assim, eu posso dizer que eles salvaram a série na 4ª temporada. Sim, foi uma surpresa muito boa, né? Muito porque boa. Assim, a 2ª temporada, eles até tentaram explicar um pouco sobre a história da Hannah, etc e tal. A 3ª foi assim... Quem matou Bryce? Quem matou Bryce? Quem matou Bryce, ridícula, não precisava. Tipo, que quiseram transformar o Bryce no mártir, que ele estava mudando, que o jock da escola estava virando um cara legal. Foi um roteiro manipulado, o diretor manipulou a gente pra gente ficar com um pouco de dó do Bryce e talvez ele... será que ele era tão ruim assim? A 3ª temporada foi muito estranha. Apareceu essa menina do nada, mas eles colocaram ela só para ter um gancho para poder mostrar o lado bom do Bryce. Exatamente, a falsa protagonista, porque ela não era para ser uma segunda Hannah, não era para ser algo... Não, era para ela aparecer ali só para ser, digamos, a tábua de salvação do Bryce, né? Que com ela ele era amiguinho, ela se apaixonou, né? Ele tratava ela bem, não sei o quê. Precisava de um fechamento para Jessica, precisava de um fechamento para o Alex, que descobriu que ele gosta de homens. Que eu já sabia desde o começo, porque... todo mundo sabia, né? Pelo amor de Deus. Assim, gente, sem estereótipo nem nada. Mas... A gente toda forma de amor, mas todo mundo sabia que o Alex
Meu né? Deus, né? Aí o outro lá uma coisa que eu não gostei foi aquele menino lá que entrou, né? Que era apaixonado pelo Montgomery, esqueci o nome dele. Uhum. Que ele me lembrou muito o cantor Mika. Aquele cabelinho, depois eu vou uma foto magrinho, cabelo enroladinho. tipo, bem bonitinho, assim. Aí o outro, né, ele se apaixonou pelo Alex, só que daí depois o Alex começou a gostar daquele que era do time, né? Charlie. Ele começou a namorar com o Charlie. E o Charlie, ele ganha um pouco mais de espaço, né, na quarta temporada. Que é legal, porque ele é um menino bem querido. E, assim, Sim. É engraçado, porque ele foge do estereótipo de jogador de futebol americano. Ele né? é gay, tipo, ele é muito, assim, fofinho, ele não é, né, brutamonte, ele é popular. E ele acabou ganhando espaço e foi legal isso. E mostrou que a pessoa pode ser gay e ser um baita de um jogador também, né? Tipo, né? Tem estereótipos, assim. Por que a gente gostou? Por que eu gostei da quarta temporada? Porque pela primeira vez na série toda, eles lidaram com problemas mentais. O Clay foi diagnosticado com depressão e com ansiedade, né? Ele estava fazendo terapia, os pais estavam acompanhando muito bem de perto, né? Então, assim, pela primeira vez a gente viu nas 4 temporadas realmente alguém passando por essa situação, Sim. né? E assim, e na verdade, o que causou isso tudo nele? Essa depressão, essa ansiedade? Ele carregou a vida de todo mundo. Sim, ele carregou a vida de todos, a responsabilidade por todo mundo. Até ele não aguentar mais. Exatamente, foi isso que aconteceu. Ele estava meio que tendo até umas crises, como é que a gente fala? Esquizofrênicas. Sim, assim, né? perseguição. Mania de perseguição, perigo onde não existia, conversando com gente que não estava ali. Ele entrou numa meio paranoia esquizofrênica ali, e isso ficou bem claro nessa temporada. Pela primeira vez, eles lidaram com doenças mentais e, de verdade, buscando tratamento. Com cuidado, né? Não só jogando na cara do povo, isso aí, ele tem problema e ele vai sair matando todo mundo na escola. E assim, eu sempre gostei desse ator. Ele, assim, eu conheci ele pela primeira vez no Lost. Ele é muito amor, gente, sério. E ele, assim, muito profissional, e nesse papel como o Clay. Inclusive, tem uma banda. Ele foi responsável por escolher toda a trilha sonora da série inteirinha. Ele, tipo, pra quem gosta de música indie pop, indie rock, assim, meu Deus, a banda dele é demais, assim. Ele, tirou meu chapéu. Ele foi incrível em todas as temporadas, principalmente na quarta. Ele atuou demais, né? Pelo final ali, a gente descobre que a gente vê que o Justin voltou a usar drogas. Sim. Né? Porque a mãe dele, né, que era drogada, etc e tal, ela foi encontrada morta, né? Isso ali acabou sendo estopim para muita coisa. Ele não se aceitava, ele não aceitava. Assim, a gente viu ali durante a série, a quarta temporada, ele, assim, realmente se esforçando para melhorar, mudar, né? Para mudar o futuro dele, né? Tipo, deram uma chance para ele, os pais do Clay o adotou, né? O adotou, então ele viu, assim, que ele tinha uma salvação. Porém, quando ele descobre que a mãe dele morreu, né, de overdose, ele falou, cara, quem que eu acho que eu sou? Quem que eu tô pensando que eu sou? Eu vou acabar do mesmo jeito. Eu não mereço uma oportunidade, né? Porque eu não sei se eu sou tão bom assim, né? Sim, ele começou, daí ele voltou a usar drogas, né? E a gente acaba descobrindo, né? Que assim, a impressão que eu tenho ele tá tendo só uma crise de abstinência, né? Ele tá tentando se limpar de novo. Porém, muito infelizmente, a gente descobre que ele, na verdade, tinha contraído HIV, né? Muito tempo antes, né? A doença só demorou para assim, ter sintomas, né? Porque ele se prostituiu para conseguir droga. Isso é muito triste, né? Uma pessoa como ele. Se tu for pensar assim, ó, a pessoa que teria tudo para se matar era ele. O Justin é a Hannah Baker. O Justin poderia ser muito a história de vida dele.
né? A Hannah não tinha um motivo para... Não, Enfim. o Justin, ele teria todas as razões para entrar em depressão profunda, para tentar se matar, querer Exatamente. se matar. Tanto que a gente vê que, na verdade, ele tinha um carinho, e às vezes ele até se sentia meio culpado por sentir carinho pelo Bryce, porque muitas vezes o Bryce foi a família que ele não teve. Sim, né? porque, na verdade, para mim, ele é o personagem que mais evoluiu justamente por isso. Porque, tipo assim, na primeira temporada, ele é mó mofadinha, mó chato, né? Mauricinho, ele até ali sai... Ele é responsável por uma das fitas da Hannah, né? Que ela acha que ele envergonha ela, enfim. Que esse é um dos motivos, porque assim, ele sentia que ele devia alguma coisa pro Bryce. E o Bryce fez muito por ele. E muita disso foi a questão também de ele não ter feito nada quando o Bryce estuprou a namorada dele. Sim, aquela culpa que o bicho... Jéssica, né? Então, assim, ele ficou ali naquela situação. Cara, eu defendo a minha namorada ou eu defendo o cara que praticamente me tirou da rua, me deu abrigo, é meu melhor amigo, é a única pessoa que eu conheço que tem uma relação comigo, né? Então ali ele ficou numa situação bem complicada. Por isso assim que a gente também não pode querer julgar o Justin por não ter feito nada naquela situação. Com certeza. Porque eu julgo a Hannah por não ter feito nada naquela situação. Ela como não melhor amiga, mas ela era muito amiga da Jéssica, né? E sim, ela ficou quieta. Ela não saiu daquele armário, gente. Gente, é jogar alguma coisa na cabeça do cara, empurrar, começar a gritar que nem uma louca, sair da sala, puxa Jéssica e vai. O cara tava bêbado. Então, né, peso morto ali. Joga, né, um sapato, qualquer coisa, tipo, tira a amiga daquilo. Tanto que a gente falou que provavelmente ela se deixou estuprar por causa da culpa que ela sentia por não ter feito nada quando isso aconteceu com a Jéssica. Voltando ao Justin, a gente descobre nos últimos episódios que o Justin tem HIV, né? E assim, ele passa praticamente os 2 últimos episódios no hospital. Meu Deus, gente. Aí a gente se acaba de chorar, o que foi muito triste. Cara, a maquiagem, esse guri perdeu o peso. Tipo assim, ele tá muito doente, parece muito de verdade a atuação dele. E os momentos que ele tem, assim, com o Clay, meu Deus. Muito legal. Né? Os dois, assim. Cara, e assim, tu lembra, assim, né, do começo, que eles não se gostavam. E, eles viraram 2 irmãos, né? Sim, de verdade. E essa figura o Clay depois ele sente muita falta do irmão, né? Então ele aparece exatamente, claro. Porque ele começou a ter muito ciúme do Justin com os pais, né? Porque o Justin era melhor que ele agora, né? Ele que era o que estudava. Ele estava todo virado no alho e o Justin estava tentando melhorar. Então ele começou a sentir ciúme que os pais estavam acompanhando, felizes pelo Justin, não sei o que. Ele começou a sentir ciúme. Mas também porque ele estava todo esquizofrênico. E também eu acho que ele também deve ter se punido um pouco, porque ele não estava no momento bom, ele estava, tipo, viajando na maionese ali com, né, ele estava com problemas, né, pessoais, o Clay, e ele não foi um bom irmão ali, né, naquela época. Tipo, ele até olhou assim, tá, cara, tu tá mal, tu voltou a usar drogas, só que ele não estava conseguindo ajudar o Justin, porque ele não estava bem, o Clay. Então, eu acho que depois de melhorar, né, de ver tudo aquilo ali, ele, poderia ter feito mais, talvez ele se achou muito, assim, não foi suficiente, eu sempre fiz tudo, e dessa vez eu faltei com a minha parte, talvez. E a gente voltar também nessa questão do que a gente pode fazer para mudar a nossa narrativa, né? O Justin, ele estava tentando, daí a mãe morreu, daí voltaram todos aqueles sentimentos de, eu não mereço isso, né? Autopunição, né? Eu sou ruim, eu sou da rua, eu vou voltar para a rua, esse é o meu fim. E a mesma coisa aconteceu com o Tony, né? Sim. Porque ele recebeu uma proposta de estudar na faculdade com uma bolsa para lutar boxe. Nossa, bicho muito bom, imagina. E ele quase não foi, porque daí começa a pensar, mas e a minha família, eu tenho que dar um jeito aqui, eu tenho que ficar com a garagem, com a oficina, que era do meu pai. Eu não, isso não é para mim, isso não é para mim.
E assim, gente, a gente tem que realmente parar, virar essas chavinhas na cabeça da gente. E sempre tem que ter uma figura do lado para te apoiar, que é no caso foi o namorado dele, né? Ele falou desde o começo, calma, a gente não vai terminar. É como se a distância da faculdade dele é como se fosse daqui a São Paulo. Tipo, eles iam ter que viajar algumas horas, mas é realmente assim, essa questão, a gente tirar disso também uma lição. Claro, né? Com certeza. Por exemplo, assim, eu falo por mim, o meu sonho sempre foi viajar. Mas eu nunca pensei, cara, morar em outro país não é para mim. Isso só aconteceu porque realmente a gente virou essa chave. Exatamente. Né? A gente viu assim, tipo, não, eu posso mudar minha narrativa, eu não preciso seguir o contexto, né? Eu não preciso, tipo assim, não, isso não é para mim, isso é para fulano, cicrano, mas não, na minha vida nunca vai acontecer. Exatamente. Mas assim, se a gente acreditar e correr atrás, não ficar naquele só no wishful thinking, eu queria. Não. Né? Porque o Tony, ele também se reinventou ao longo da série, né? Porque ele foi o guardião das fitas da Hannah, e só que tu consegue gostar dele desde o início, né? Ele foi o responsável, às vezes ele sabia um pouco mais do que todo mundo, mas talvez a Hannah justamente escolheu ele porque era a pessoa mais neutra do grupo, que não pegaria essas fitas e jogaria fora, por exemplo. Ele realmente entregou para todo mundo, fez a parte dele e depois teve que lidar com tudo, né? Foi legal também ver a redenção e a melhora do Tyler. Nossa, né? O Tyler arrasou. Só uma coisa que não precisava, eu acho. Armando do Montgomery. Totalmente desnecessária. Como a Marawata apareceu na terceira temporada. Eu também acho isso, porque assim, é só pra assim, meio que um alívio, né? O meu irmão, ele pode ter enfiado o cabo da vassoura em ti, mas ele ainda assim era uma pessoa boa que tinha um coração, porque ele era meu irmão e eu gostava dele, tanto que ele fica... Não, ela fez o mesmo papel da Marawata. Exatamente, pra provar que... Pra mostrar que o Bryce tinha um lado bom. Verdade. E ela apareceu pra mostrar que o Monty tinha um lado bom. O Tyler, realmente, ele conseguiu superar tudo isso. Ele passou por tudo isso. Né? Ele, inclusive, ajudou a polícia em algumas questões ali, porque como ele conhecia muito sobre armas, ele acabou sendo usado como um agente da polícia. E os meninos acharam que ele tava ficando doente de novo, tava, né, tendo problemas, tava tramando alguma coisa de novo. Viajaram com essa questão da ultra segurança na escola, como se isso fosse... Ai, gente, sério, pra mim isso foi muito detestável, porque me lembrou aqueles filmes, o Massacre de Columbine, me lembrou o Kevin lá, precisamos falar sobre Kevin, não precisava aquela hora ali, talvez foi o momento pro Clay ficar super desesperado, que apareceu, né, o Monty e o Bryce do lado dele, né, que no caso não era, né, era só o Mas por um lado também, a gente vê que os pais finalmente acordaram. Também foi um tapa na cara dos pais, né? Que os pais finalmente acordaram, começaram a prestar atenção em tudo que estava acontecendo com os filhos. Realmente. Né? Pela primeira vez durante as 4 temporadas, eles começaram... Pera, o que está acontecendo? Assim, os pais do Clay, eles sempre foram responsáveis. Sempre foram. Não digo responsáveis, mas preocupados em saber como é que o filho tá, né? Isso. É que o Clay, ele sempre foi, não digo apático, mas assim, o Clay, tu olhava pra ele... reservado, fechado, tu tá bem, filho? Não, eu tô... Só que no final, ele não tava bem e ele não conseguia mais disfarçar que ele tava, né? Que ele não tava... Que ele tava bem. Não tinha mais, que ele já começou a ter... sintomas físicos. Sim, né? Meu Deus, ele ficava mal. Ataque de pânico, ele teve vários ataques de pânico, não conseguia respirar, né? Então, assim, foi bacana ver que os pais acordaram, porém não precisava aquela papagaiada toda na escola, né? Apareceu aquele fortão lá pra ficar com a Jéssica, porque a Jéssica dá muita dó, que, né? No final, pra mim a cena mais triste foi quando realmente eu pensei assim, agora a Jéssica vai ficar com o Justin, aí ele aparece lá todo bonitinho, com o terninho branco, eles dançam, aí o bicho cai no chão. O que acontece muito comumente com algumas mulheres que são estupradas? Às vezes, elas tentam recuperar a autoestima, né? E o autoconhecimento, né? O autorreconhecimento como pessoas. E muitas vezes acaba acontecendo o que aconteceu com a Jéssica. Ela se torna uma, digamos, uma devoradora de homens,
né? Porque ela, assim, ela pensa daquela forma, se um homem pode fazer isso comigo, eu vou fazer a mesma coisa com os homens, né? Então, assim, ela se tornou tá, vou ficar com quem eu quiser, ela começou a sair toda noite, né? Então, isso é comum, né? Porque é como uma forma, elas veem isso como uma forma de empoderamento, tipo, né? um protesto, né? O Zack pirou o cabeção. Cara, o Zack era um personagem que tinha muito potencial. Ele não ficou nem com a loirinha lá, que era ex do Bryce, que era uma pessoa que gostava dele, né? Até isso, ele não... Tipo assim, ele era um aluno... assim, dá pra entender que ele se revoltou, porque querendo ou não, o Bryce quebrou a perna dele. Mas ficou bem forçado, né? Ele ficar bebendo que nem um idiota. Muito forçado. Eles conseguiram encerrar com aquela frase e que, tipo, no final das contas pode ser mais um drama escolar, como tem vários, né? Até eu assisti o Elite, que eu não gosto de produção assim, que me lembra um pouco Rebeldes, mas eu tive uma surpresa bem grande também, e vai nessa linha assim, tipo, tem morte, tem todos os estereótipos possíveis de adolescente, mas ele também traz uma mensagem legal, e era isso que eu não estava enxergando no 13 Reasons Why. Ficou assim, muito bom no final. A gente é brasileiro, a gente fez high school no Brasil. É, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então, assim, muitas vezes a gente assiste um seriado americano de high school, a gente pensa, mas é tudo tão exagerado. Mas a verdade, assim, ó... É assim, né? Tipo... assim. High school nos Estados Unidos é um dos ambientes mais hostis que existem para um adolescente, né? Se ele não se enturma assim que ele chega no começo da high school, ele vai ter problema pro resto da vida. Né? Então, assim, a gente fica meio assim, mas até meio preconceituoso, mas que exagero, né? É assim. Né? Tem os jocks, que são os valentões do esporte. Os que jogam futebol americano, basquete, enfim. Tem as patricinhas, tem os nerds, os geeks, né? E tem aqueles que ainda estão tentando encontrar a sua turma. Então, assim, né, é assim mesmo. Eles não exageraram, né? Mas, assim, tipo, só acho que eles tentaram colocar um exemplo de cada e isso deu a impressão de que é muito estereotipado, né? Eu acho, assim, que eles quiseram abraçar todos os estereótipos. Uma high school nos Estados Unidos é assim, né? Para finalizar, eu acho assim que eles deram um bom final para a série. Também achei. Finalmente eles conseguiram fechar os pontos, né? Não acho que não ficou nenhuma amarra solta. E agiram com responsabilidade acima de tudo, né? De colocar essas coisas, né? Finalmente lidar com a questão de doenças mentais da maneira que deveria ser tratada desde o começo, né? Eu ainda quero ler o livro que deu, que foi baseada a primeira temporada para ver como é que é o livro. E é só uma temporada o livro, é sobre uma temporada que é a história. Eu quero ver como é que a história da Hannah foi tratada no livro, como é que ela era no livro, para ver se esse negócio de ela ser uma drama queen foi da série ou se é realmente do livro. Eu não conheço o livro, eu quero ler para tirar essa dúvida. Sim. Mas, assim, eu tiro o meu chapéu para o ator que fez o Justin, eu tiro o meu chapéu para o ator que fez o Clay. Com certeza. Né? Entregaram, assim, né? E eu acho que eles deram um fechamento legal para a história, né? Eles acabaram enterrando as fitas da Hannah. Então, ficou bem legal. Acabou high school, agora cada um segue seu caminho, a gente vai levar esses segredos juntos com a gente até a gente morrer. É verdade. E é isso, né? E a última cena, ela é bem, bem assim, vida real, né? Que é o Tony e o Clay vão pra faculdade e daí eles simplesmente estão no carro e, um olha pro outro e eles não falam nada e é isso, eles só sorriem, porque quer dizer que eles passaram por tudo aquilo que passou, e é um novo começo, chance, é um novo começo, começar uma nova história. Exatamente. Né? O Clay tinha recebido alta do terapeuta, né? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita de pensar assim, cara, eu vou ser amiga dos meus amigos, eu fiz lá na escola, lá no high school a vida inteira. Não é assim que a vida funciona, é muito raro ver alguém que ainda tem
amigos daquela idade. E assim, e quando você se afasta desses seus amigos, não se sinta mal. Faz né? parte do ciclo, né? É a natureza da vida, né? Porque o que acontece? As pessoas evoluem, né? A gente muda de interesses, a gente muda de, às vezes até personalidade muda um pouco, a gente tem novos sonhos, novos projetos. Claro. E muitas vezes, quando a gente pensa o que liga a gente é afinidade. Era naquele tempo, vezes, era a mesma ideia, agora mudou a tua. Né? E a gente não pode se sentir mal por causa disso. A gente sempre vai lembrar com carinho dos amigos que a gente tinha na escola, mas a gente não pode se sentir culpado de a gente ter evoluído. Ter mudado, ter crescido. Que a gente sabe, assim, não é falar mal, não é, mas assim, a gente não pode ser hipócrita. Nem sempre as pessoas evoluem na mesma velocidade, da mesma que as outras. Claro. Então, assim, a gente tem que ser realista, né? É o que a vida é assim, né? Mas assim, eu gostei da 4ª temporada, me acabei de chorar. Assim, a gente tinha que fazer um fechamento, porque realmente, assim, ó, quando o negócio é bom, vale, né? Vale, assim, assistir. Parece que o primeiro episódio, ai meu Deus. Será que vou? Será que fico? Gente, sério, mas ali pro finalzinho, vale assim, preparem a caixa de lenços. E aquela 1h30 do último episódio. Show de bola, fechou. Gostaria de agradecê-la, né? Agradecer a sua presença, a videopresença aí de... Sua presença virtual. Sua presença virtual aí de Calgary, que você é muito chique, né? Vem me visitar, criatura. Deixa acabar essa pandemia desgraçada pra vir me visitar. Ai, gente, só uma curiosidade aqui, ó. Ela visitou semana passada, né? O local onde foi gravado o filme do Leonardo DiCaprio, o Regresso. Né? Regresso. Meu Deus, tu tem foto? Tem foto? Meu Deus, gente, sério. E ó, projetinho, assim que acabar essa pandemia, sim, tá? Eu e meu marido pretendemos visitar alguns lugares, porque muitos filmes foram gravados aqui em Alberta. Meu Deus, vários famosos. Alberta é a província onde eu moro. Vários filmes foram gravados aqui em Alberta, inclusive em Calgary. Né? Então, assim, eu e a Dari, a gente está pensando nos projetinhos. Eu quero pensar qual o filme da minha vida pra gente falar do meu filme, então. Então, tá bom. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Valeu, galera. Assina aí o canal e nos vemos no próximo tempo. E segue a gente, hein, ó. Rede social aqui, ó. I am in Canada English.